melhorar nossas vidas. Basta ao fazer conta. Basta esse discurso retórico de que o Ministério Público, que os promotores de justiça eram os defensores da sociedade, quando na prática a sua atuação era basicamente reduzida à ação no direito penal, e continua sendo importante, uma atuação tradicional do Ministério Público no combate ao crime, mas que no Brasil, infelizmente, uma máquina judiciária penal direcionada aos pobres, à criminalidade convencional, aos ladrões de galinha, imunizando a chamada criminalidade do povo branco, dos políticos corruptos, dos funcionários públicos tributários, dos empresários que desviam os recursos necessários para a administração da justiça pública, para cumprir os contratos, etc. E o Ministério Público atuando mal nesse aspecto, só fazendo com que as mais do direito penal atinjam os pobres, as camadas empobrecidas e despossuídas do país, e por outro lado atuando como custos legis, como fiscal da lei, naqueles casos que dizem respeito a interesses menores, capazes, interesse público relevante e evidenciado pela natureza da lida, pela qualidade da parte, mas é muito pouco para mudar a realidade da lei. A importância das ações civis, mostra a importância das ações civis das ações civis públicas para a defesa de interesses coletivos difusos, reside exatamente nisso. Porque imaginar que o promotor de justiça, atuando como fiscal da lei, em processos onde há um litígio individual, de interesse particular, imaginar que ele cumpriria com o papel de defensor da sociedade, mesmo que atuando com o objetivo de ver a solução daquele litígio realizada de forma justa, é muito pouco. Quer dizer, se nós fôssemos promotores de justiça lá na Suécia, talvez uma atuação buscando a solução justa para aqueles litígios individuais fosse suficiente. Mas achar que no Brasil, mesmo que atuando, insisto, para que aquele litígio se resolva através de uma prestação da tutela judicial justa, achar que isso corresponde a defender a sociedade é muito pouco. Porque num sistema injusto como o nosso, mesmo que você resolva com justiça aquele caso de concreto, o sistema está produzindo centenas, milhares, às vezes milhões ao mesmo tempo de casos idênticos. Quer dizer, a justiça tradicional, na solução de casos individuais, atua no varejo e o sistema produz aquelas mesmas injustiças no atacado. Daí a importância das ações civis públicas, da defesa de interesses coletivos difusos nessa perspectiva. E que com uma única ação se possa solucionar interesses difusos e coletivos relacionados a um número determinado, às vezes até indeterminado de pessoas. Daí a importância do Ministério Público como está acontecendo nesse contexto, que embora sejam co-legitimados para essas mesmas ações civis públicas, as sociedades civis organizadas, aquelas que possuem os seus estatutos, né? A indicação de atuação naquela área respectiva, seja do presidente, seja do consumidor, seja na área da infraestrutura, insisto, enquanto para as entidades é uma faculdade ingressar na ação civil pública, para o Ministério Público é um dever funcional. E o dever funcional funciona muito melhor do que a mesma atividade desenvolvida pelas organizações não governamentais, pelas entidades da sociedade civil, porque o promotor de justiça, além, e aí não há que se detalhar só para entender, além da qualificação técnica dos seus membros, que passam por concurso, os mais difíceis, etc. Além disso, o Ministério Público conta com a possibilidade da instalação do inquérito civil, onde ele, através do inquérito civil, consegue coletar os elementos de informações necessárias para a produção da ação, onde ele pode requisitar documentos de entidades públicas, enfim, trazer para o inquérito civil
posso ficar concordada, porque você já tem hoje pessoas que se lembram quando ele estava na época da crise institucional, o nosso manifestava público, depois do Chicago, parecia que estava participando de um local. Qual era a identificação de nossas ideias, Bom, eu concordo com o direito liberal, acho que esse progresso se deve a dois importantes aspectos, desde a independência funcional, tanto da instituição como dos seus agentes, e a segunda questão é a grande responsabilidade ética. Isso nós não combinamos, mas eu acho que obviamente sabe. De alguma forma, essa instituição conseguiu desenvolver corpos éticos de alta resolução, no sentido de agir em prol do bem comum, que une agentes de diferentes ideologias, secularizados e dotados de grande religiosidade, técnicos e pragmáticos, enfim, há uma base ética que transcende aos tempos, a partir da qual tudo sempre começou, a partir da qual tudo começa. Se ele é um órgão de defesa do regime democrático, ele tem que se envolver profundamente com as três instituições que caracterizam o regime democrático: a soberania popular, a limitação dos poderes estatais e o respeito pelos direitos humanos. Apenas para ficar neste último caso, vivemos num país em que, como já ouvimos aqui hoje, existe a mais acentuada desigualdade do planeta, razão pela qual deve ter a preocupação redobrada com a questão dos direitos humanos. Aí, olhando para o futuro, etc. O alerta, inclusive, foi lançado pelo professor Fábio Ponder Comparato, ao participar de uma teleconferência do Ministério Público no ano passado, no sentido de que o neoliberalismo imprudente subordina o respeito à dignidade humana, a eficiência lucrativa do capital financeiro internacional. Compete mais do que nunca ao Ministério Público, e esse é um assunto de uma premente e urgente atualidade, né? Não preciso falar mais nada. Nós estamos vivendo isso na carne hoje, ontem, anteontem, uma semana atrás. Redobrar esforços para defender os direitos fundamentais de caráter econômico e social, mediante a mais larga utilização possível da ação civil pública e da ação direta de constitucionalidade. Nada pode ser mais negativo para o terreno social do que a instabilidade econômica provocada para que os especuladores lucrem mais, em detrimento do povo que cada vez sofre mais dentro do seu próprio país. Portanto, acredito mesmo que esse é um bom gancho para crescer, porque estaremos atentos não só a como se empregam os recursos já existentes, mas como são gerados os recursos para a sobrevivência do país. Muito obrigada. Só gostaria de fazer uma consideração final exatamente sobre isso que disse a doutora Sérgio, da pergunta que ela fez sobre a nossa vida, no sentido de para onde caminho do ensino. Eu não tenho dúvida que o Ministério Público cada vez mais deve destinar o melhor dos seus esforços no sentido de fazer com que o Estado brasileiro cumpra com as suas funções institucionais indelegáveis de assegurar a todos os brasileiros a possibilidade do exercício desses direitos fundamentais da pessoa. Isso não só nos casos de omissão do Estado, quanto também naquelas hipóteses de que o Estado é o tomador dos direitos que estão estabelecidos. Infelizmente, hoje o Estado brasileiro, por todos, é o grande violador das regras jurídicas estabelecidas no nosso ordenamento jurídico, principalmente na Constituição. Eu lembrei aqui, quando a senhora falava, que eu recente participei da área de influenciamento. Hoje nós fazemos os cursos. Me parece absolutamente correto, no sentido de que, ao mesmo tempo que nós temos uma grande bandeira na área de influenciamento,
certo? Ao mesmo tempo que se continua tendo como bandeira da infância essa regra máxima da escola, nós vamos mostrar também a dificuldade da criança nos lançamentos públicos. Porque o discurso de própria infância é demonstrativo claro de que aquilo que é uma promessa política, uma promessa político-partidária, acaba não acontecendo na realidade da vida das crianças e adolescentes que estão em situação de abandono criminoso por parte do Estado brasileiro. Então, não há problema que se discutir exatamente isso, nós já temos mais anos sobre essa opção política, econômica, social do Estado brasileiro, essa vergonha, essa tragédia nacional, do povo abandonado à própria sorte. Um tecnocrata do Ministério da Fazenda, que participava da reunião, começou com o discurso do Estado mínimo, com esse discurso neoliberal do Estado mínimo, da divisão do Brasil, esse absurdo que falar do Brasil de Estado mínimo não significa falar de Estado público. Se não dividir ainda mais a atuação necessária do Estado nessas áreas fundamentais, saúde, nós vamos chegar no Estado nulo. Mas o que me causou revolta e indignação ainda maior é que um imbecil no meio da discussão, sabe, o povo brasileiro tem que compreender que o Estado, diante dessas novas instituições, o Estado do Bem-Estar Social do Brasil passou. Coitado do povo brasileiro, que sequer percebeu que por aquele dia passou. O Estado do Bem-Estar Social tem que ser comunicado que ele já acabou. Sem antes sequer ter experimentado o que significa esse tal Estado do Bem-Estar Social. Eu não tenho dúvida em dizer, senhor, nós temos as nossas funções profissionais, nós temos que continuar assim, com combate à criminalidade aí, como já fiz a observação, combate à criminalidade que atinge principalmente essa criminalidade não convencional, porque a sociedade brasileira é quase sempre nas ruas e perseguindo a carteiras, talvez até lixado na praça pública, mas ao mesmo tempo está aí fazendo referência aos políticos, grupos, que continuam saindo das comunas sociais, dos especulários, dos fraudadores do fisco. Eu acho que aí se tudo combater a intervenção da própria sociedade se envolver na cultura da legalidade que impeça a continuidade desse tipo de criminalidade, a criminalidade econômica, que inclusive conduz a criminalidade convencional. Aí a criminologia crítica, inclusive, uma clareza dia que, embora você possa fazer uma ligação indissolúvel entre pobreza e criminalidade, embora, claro, você deva fazer atividade social perigoso, ou em razão da sua pobreza, a questão da poluição de planeta, pode parar, isso cria e cria cada vez esse atividade social para ser todo pobre e perigoso. Deve você trata disso, mas sem reconhecer que na realidade brasileira existem determinadas pessoas que experimentam funções reais de vida tão adversas, insuperáveis pelos meios típicos de oportunidade políticos, que acabam se impulsionando no sentido da criminalidade. Essa criminalidade é condutora dessa criminalidade convencional. Eu não tenho dúvidas que essas populações carcerárias que são compostas delas, sim, nós sabemos disso, por miseráveis, por textos livres, por empobrecidos, se tivessem eles tido oportunidade de vida digna, se tivessem eles tido oportunidade de salário de emprego, de salário justo, de assistência social,
social ou necessária, essa tem uma mudança como economia, príncipes, culturas e justiça, traduzidos em 1950, dizia que a verdadeira forma da prevenção da criminalidade é a justa e efetiva distribuição dos benefícios sociais entre todos. É a justiça social que é a forma para o combate. Então, embora assim, nessa luta pela criminalidade, direcionando-se isso a suas baterias em relação a essa chamada criminalidade econômica, nesse momento tem exigido do Estado brasileiro o primeiro das suas funções institucionais. Nós vivemos em outro país, com certeza, se aquilo estava previsto na Constituição chegasse à realidade de todo mundo. E não essa corrupção das pessoas. Mas eu dou um exemplo aqui do Paraná. Para um exemplo típico da eleição de atividades administrativos públicos, disputam os processos eleitorais, muitas vezes já disputam esses processos eleitorais tem cargo do executivo através do abuso do poder econômico, através do abuso da máquina administrativa, mas a professora da eleição disse a compensa de determinados cargos públicos com o fim de dilatação do patrimônio público, com o fim de regular, com o fim de desvios, é uma coisa impressionante. Toma esse exemplo do Paraná. Ex-prefeitos de todas as maiores cidades do Paraná estão sendo processados por crimes contra o patrimônio público. Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, enfim, o que é isso? Que situação é essa? As pessoas convivem com pessoas morrendo de fome, sem nenhuma possibilidade de assistência por parte do presidente do Estado que está sendo completando indevidamente, ilicitamente com os recursos públicos. Então, sabe, eu não tenho dúvida de que o Ministério Público, nessa trajetória de querer ver instalado o Estado de ordenamento democrático, o Estado de direito democrático, deve mais do que nunca direcionar a situação até seletivamente no sentido de fazer com que o Estado cumpra o seu dever institucional dessa corrida dos direitos fundamentais. De elaborar as respostas, perguntas, debates. Em nome da congregação dessa faculdade, solicito ao Dr. Paulo José a partir da vez para fazer entregue uma placa de agradecimento ao Dr. para que nos passagem por essa faculdade. Igual convido nosso professor, Dr. Vladimir Breyer, para fazer a entrega da nossa professora, doutora Cesar Cavalho da Vez, uma marca de sua participação como debatedora dessa noite. Usando da paciência, o Dr. Luiz Sasson Fora, e de
classificado em quinto lugar em nosso concurso de oratório que o senhor viu a voz do convite. Ele é uma homenagem. Dando por encerrada essa primeira sessão de nossa Semana Jurídica, agradeço a presença de todos e de forma especial ao doutor Olímpio, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, deixando seus compromissos na cidade de Curitiba, e aproveitarei então a oportunidade para convidar a todos para a segunda sessão de nossa Semana Jurídica, que terá amanhã. Oportunidade que ouviremos o doutor Leonardo Freire, que discorrerá sobre o tema Garantias Fundamentais do Processo Civil e Processo Justo. Muito obrigado a todos. Boa noite.